A gordura queima na chama dos carboidratos. Esta é uma frase clássica na fisiologia. E esta fogueira podemos denominar como o ciclo de Krebs, ciclo do ácido cíclico. Sim, eu sei, vídeos com estes nomes difíceis, muito técnico, ficam chatos. Mas prometo que serei mais didático possível. Usarei sim alguns termos técnicos, mas no final desse vídeo te garanto que você irá ver o carboidrato de outra forma. Então, antes de entender o ciclo de Krebs, nossa fogueira, temos que saber quem são os combustíveis que fazem esta fogueira ficar acesa. O carboidrato, nosso pãozinho reduzido a glicose, depois a piruvato e a acetil-CoA. O lipídio ou gordura, nosso amendoinzinho reduzido a ácido graxo e acetil-CoA. A proteína, nossa carne, reduzido a aminoácidos, alguns aminoácidos a piruvato e a acetil-CoA. Pulei muitas frases do metabolismo, mas a ideia aqui é ilustrar as partes centrais de como o ciclo funciona e o que faz ele girar. Então, agora sim chegamos ao nosso ciclo de Krebs, ou seja, se preferir, chegamos à fogueira do nosso metabolismo. E o mais incrível, o nosso corpo tem trilhões dessas fogueiras espalhadas nas células. A lenha, podemos dizer que vem aqui do acetil-CoA, ou seja, pode vir do carboidrato, gordura ou proteína. Mas toda fogueira sem uma chama inicial não fica acesa. E aqui o nome dessa chama é oxaloacetato. E quem faz o oxaloacetato permanecer aceso e aumentar é o piruvato. Então temos o primeiro ponto interessante desse vídeo. Tenho duas fontes que podem gerar o piruvato, como vimos, o carboidrato e também alguns aminoácidos que vêm da proteína. Se você ainda não está por dentro do assunto de proteína, procure aqui no canal que tem vídeo onde eu explico tudo sobre proteína. E a gordura não é reduzido a piruvato, e sim para o acetil-CoA. Sugiro que você guarde essa informação. Só quem mantém a chama da fogueira acesa é o carboidrato e a proteína. E no final das contas, toda essa fogueira metabólica serve para produzir ATP, que, como já vimos nos outros vídeos, é a energia que nos faz trabalhar, estudar, treinar, respirar, pensar, ou seja, essencial para sobreviver. Mas se você já tem energia suficiente e não tem mais demanda para gastar, a famosa frase "você come mais do que gasta", quando isso acontece, a nossa fogueira metabólica diminui a produção de ATP, afinal, o corpo já está com a bateria cheia. O acetil-CoA, que poderia entrar no ciclo para gerar energia, começa a ser desviado para outro caminho, a fabricação de triglicerídeos. E esses triglicerídeos vão ser guardados em um lugar que muita gente gostaria que fosse menor: o tecido adiposo. Ou seja, agora o carboidrato, a gordura e a proteína em excesso abastecem nossa célula de gordura. Então quer dizer que a proteína e o carboidrato também viram gordura? Sim, você come e não gasta, esse excesso vira gordura e é armazenado. Então você pode estar pensando: tá bom, Francimar, eu passei alguns anos comendo mais do que gastei, armazenei energia demais e agora? Dá para usar essa energia? E a resposta é sim, totalmente possível. Quando você passa a comer menos do que gasta, a gordura sai do tecido adiposo e se transforma em acetil-CoA. Agora é o caminho inverso. Esse acetil-CoA entra na nossa fogueira metabólica,
Mas para queimar essa lenha precisamos da chama. Lembra que é o oxaloacetato e aumenta com o piruvato. E eles vêm principalmente do carboidrato e em menor grau da proteína. E estas não queremos ela alimentando a fogueira. E já vamos entender o porquê. Se você consome carboidratos e proteína em quantidades adequadas, a fogueira funciona bem e a gordura é usada como energia, diminuindo o tecido adiposo. Ah, Francimara, eu ouvi por aí que o carboidrato é o vilão, então decidi cortar todo o carboidrato. Quando você faz isso, seu corpo até tenta se adaptar. Sem carboidrato suficiente, aquele monte de acetil-CoA que deveria entrar na fogueira, o ciclo de Krebs, fica sem chama, sem oxaloacetato, e o que o corpo faz? Ele pega esse acetil-CoA e começa a desviá-lo para a produção de corpos cetônicos. Isso mesmo, a famosa cetose. E aqui vale lembrar, nós já fazemos cetose naturalmente, o tempo todo, só que em pequena escala, junto com a glicólise. Mas quando você força o corpo a depender quase só dela, obrigando a fogueira a funcionar com pouca chama, aí aparecem alguns efeitos colaterais típicos da adaptação, como cansaço, irritabilidade, queda de rendimento nos treinos. Agora, deixa eu te contar um fato curioso e que se conecta perfeitamente com tudo que estamos falando sobre energia. Existe uma formiga conhecida como tanajura ou içá, muito comum em várias regiões do Brasil. Em um momento especial da vida dela, chamado de voo nupcial, ela sobe aos céus para realizar o seu ritual de acasalamento. É literalmente o voo do amor. Depois desse voo, ela cai no solo já fecundada e algo impressionante acontece. Ela arranca as próprias asas. Isso mesmo, ela não vai mais precisar delas porque agora o foco dela é outro: fundar uma nova colônia, criar uma família gigantesca. Mas esse início não é fácil. Ela se enterra no solo completamente sozinha, sem formigueiro, sem operários para trazer comida, sem nenhuma fonte externa de energia. E aí vem o detalhe mais fascinante. Para sobreviver neste período sem comer, ela usa como energia os próprios músculos das asas, aquelas que antes permitiam o voo. Ou seja, o corpo dela começa a quebrar massa muscular para manter a sua fogueira metabólica acesa, até que a nova colônia comece a existir. E aqui entra o paralelo importante para nós humanos. É exatamente isso que não queremos que aconteça com o nosso corpo. Não queremos usar músculo para gerar energia porque faltou carboidrato, ou porque a fogueira metabólica ficou sem chama. Quando falta carboidrato, quando falta oxaloacetato, quando a fogueira perde intensidade, o corpo precisa aumentar a chama de qualquer jeito. E ele pode acabar pegando o lugar errado do seu músculo. Quando você faz uma dieta muito restritiva, baixo em carboidrato, proteínas e gordura, ainda assim o nosso corpo precisa manter a fogueira acesa para sobreviver. E como não entra combustível suficiente, o organismo começa a usar o próprio músculo como lenha e também como chama, ou seja, quebra a massa muscular para produzir energia. E deixa eu te falar uma coisa, a pessoa faz essa dieta muito restritiva, com a ideia de queimar gordura. Mas lembra, a gordura consegue apenas virar lenha, mas não chama. Mas o seu músculo consegue virar lenha e chama. Logo, seu corpo preserva a gordura e queima o músculo. E o resultado? A pessoa até emagrece, mas perde muita massa muscular. A gordura fica mais proporcionalmente preservada e o corpo fica flácido. Agora, mudando o cenário.
Digamos que você está querendo perder aquela gordurinha que te incomoda. Você procura um profissional da nutrição e ele adapta o seu plano alimentar para seu objetivo. Sabe o que faz toda a diferença nesse momento? A musculação. Sim, não apenas para aumentar o gasto energético, mas para preservar e estimular o ganho de massa muscular durante o processo. Quando você treina força, o seu corpo entende que precisa manter aquele tecido ativo. E com isso, a maior parte da energia perdida vem realmente do tecido adiposo e não do músculo. Além disso, mais massa muscular significa um metabolismo mais eficiente, mais gasto calórico ao longo do dia e resultados consistentes. Te garanto, se a nossa formiga precisasse do músculo da asa para sobreviver, o corpo iria utilizar outra alternativa para gerar energia. E também tem outros componentes que fazem a fogueira ficar acesa. São as vitaminas, principalmente do complexo B, minerais como magnésio, fósforo, manganês e ferro. Sem esses micronutrientes, a fogueira enfraquece. Ela até pode acender, mas não gera a mesma quantidade de energia. E aí vem a dúvida: em quais carboidratos encontramos esses micronutrientes? Nos simples ou nos complexos? Calma, esse vai ser um tema para um outro vídeo. E estamos chegando ao finalzinho do vídeo. Hoje o foco foi mostrar de forma simples por que o carboidrato é tão importante na nossa via energética. Sem ele, o corpo encontra muito mais dificuldade para gerar energia e até para usar a energia que já está estocada. Ou seja, quando consumimos carboidrato na quantidade certa, conseguimos otimizar a queima de gordura. Mas o contrário também é verdadeiro. Se exagerarmos no carboidrato e até mesmo na proteína ou na gordura, esse excesso acaba sendo transformado e armazenado no tecido adiposo. O tema carboidrato é muito amplo, cheio de detalhes interessantes e com certeza merece outros vídeos aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, quem sabe não vira o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.